Seu carro está dando um baita prejuízo por sua causa. 90% dos motoristas destroem os seus carros porque estão errando sem perceber. São pequenos hábitos de 5 segundos, coisas que parecem normais, coisas que o seu pai fazia, que o seu amigo faz e que você está repetindo e destruindo o seu carro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, aqui é o Roger. Hoje eu vou mostrar os hábitos mais comuns que parecem inocentes, mas podem transformar o seu carro em uma máquina de gastar dinheiro. E fica até o final, hein? Porque o último erro dessa lista é aquele que muita gente faz todos os dias e só descobre o prejuízo quando já é tarde demais. Então vamos começar com um dos maiores destruidores da suspensão do seu carro: passar na lombada freando. Parece comum, né? Pois é, você vê a lombada, você freia, você pensa, eu estou protegendo meu carro. Só que acontece exatamente o contrário. Quando você pisa forte no freio, o peso do carro se concentra na parte dianteira do veículo. A suspensão da frente fica comprimida e o amortecedor está trabalhando no limite. Agora imagine essa suspensão já pressionada recebendo uma pancada seca contra a lombada. É como bater uma porta com toda a força sem deixar ela amortecer. O impacto vai direto para a estrutura do seu carro. Não existe espaço para absorver. E adivinha quem que paga a conta? Amortecedor, bucha, bandeja, coxim. E o que você acha daquela famosa batida seca quando você passa naquela rua esburacada do seu bairro? Um amortecedor vazando pode ser apenas um começo de uma conta que passa facilmente de R$1.000 e tantos, dependendo do seu carro, é claro. O jeito certo é muito simples: reduza a velocidade antes, solte o freio, passe com o carro livre. Parece um detalhe bobo, mas esse detalhe repetido todos os dias está destruindo o seu carro. Aí você me fala, mas eu nem faço isso. Certeza que você comete o próximo erro então, porque muita gente faz no estacionamento e acha que está tudo certo: virar o volante com o carro parado. A cena é muito clássica: o motorista estaciona, o carro já parou completamente. Aí ele começa, eu só vou ajeitar aqui um pouquinho, e vira o volante todo para um lado. Você sabe qual é o problema que você está causando? O pneu não está girando, ele está arrastando no chão. Com esse hábito, você está forçando uma briga entre borracha e o chão. E talvez você não saiba, mas esse esforço vai direto para os componentes da direção. Aí você detona o terminal, pivô, caixa de direção. Aí você me diz, mas o meu carro é mais moderno, ele tem direção elétrica. Meu amigo, sinto muito em te dizer, mas o sistema também sofre com esse esforço desnecessário. É aquele tipo de problema que você quase não percebe, não vai quebrar de uma vez. É esse o perigo, meu amigo, porque você acha que está tudo bem. Meses depois, aparece aquela folga. Sabe aquele barulho chato? Aquela sensação estranha no volante? É aí que vem a surpresa desagradável quando você levar o carro no seu mecânico. E adivinha o que ele vai falar? Meu amigo, precisa trocar a caixa de direção inteira. Um erro que parece inofensivo, que pode te gerar uma conta que pode passar facilmente de 3, 4 ou até R$5.000, dependendo do modelo do seu carro. Tudo por causa de um hábito de segundos. Agora vamos para um erro que não destrói apenas o seu carro, mas que pode colocar a sua segurança e a da sua família em risco: dirigir olhando somente para o carro da frente. Esse é um dos maiores problemas de comportamento no trânsito. O motorista fica preso naquela traseira e não olha todo o contexto que está ocorrendo ali mais à frente. Só que trânsito é uma sequência implacável, meu amigo. E na maioria das vezes, o seu tempo de reação não te ajuda. Então imagina a cena: o carro da frente freou porque 3 carros lá na frente já reduziram. Quem está olhando ali mais longe percebe a movimentação, mas quem está olhando apenas a lanterna do veículo da frente reage tarde demais, e quando percebe, já está naquele momento que não tem mais o que fazer.
É só esperar a batida na traseira do veículo da frente e arcar com prejuízo. Talvez você não saiba, mas direção defensiva não é dirigir devagar, é enxergar antes, é antecipar a sua manobra, é deixar o cérebro trabalhar muito tempo antes do pedal de freio. Ou vai me dizer que você não dirige assim? Pode responder aqui nos comentários, porque se você ainda não cometeu nenhum erro dessa lista, eu tenho certeza que o próximo você vai dizer: ah, eu nem sabia que isso era errado. E esse erro, meu amigo, você também comete na hora de estacionar, que é forçar o volante até o final do curso. Você gira o volante até o limite. Chegou ali no limite, mas ainda continua segurando. Parece normal? Não, sinto muito. Não é não. Nos carros com direção hidráulica, a bomba fica trabalhando sob pressão máxima sem necessidade. É como acelerar um carro parado com o pé no freio. O sistema está ali, trabalhando contra uma resistência que não deveria existir, gerando calor e desgaste sem entregar nenhum tipo de benefício. E adivinha o que acontece? Com o tempo, começa aquele zumbido. O óleo esquenta, os componentes sofrem e aquela bomba, que deveria durar muito tempo, começa a pedir aposentadoria. E sabe qual é o detalhe? Mais prejuízo, porque esse problema aparece devagar. E esse desgaste lento é o mais perigoso de todos, porque quando você percebe, o prejuízo já chegou. Mas agora eu te faço uma pergunta: qual desses erros você já fez sem perceber? Pode responder aqui nos comentários, porque ainda tem muito erro pela frente, hein, meu amigo? E se você gosta desse tipo de conteúdo informativo, já se inscreva no nosso canal. Vídeo novo toda semana e você fica muito bem informado. Precisando de ferramentas baratas? O link da nossa loja está aqui na descrição. E seguimos te alertando, porque o próximo hábito é um daqueles que você está fazendo faz tempo, mas ainda não entendeu o tamanho do prejuízo que ele pode te causar. Viu, pão duro? Esse próximo item envolve uma peça que muitos só lembram quando ela quebra: andar sempre com o tanque na reserva. Se você é desses que não abre a mão nem para dar tchauzinho, o papo agora é com você. E o papo é sério, hein? Andar com o carro na reserva parece economia, parece inteligente. É aquele pensamento de sempre: ah, eu vou deixar acender a reserva e depois eu abasteço. Só que o problema é que a bomba de combustível da maioria dos carros modernos, ela fica dentro do próprio tanque. E talvez você não saiba, mas o combustível não serve apenas para alimentar o motor. Ele também ajuda a resfriar a bomba de combustível. E quando você roda muito com ele no limite, com pouco combustível, a bomba trabalha em condições muito piores. Ela esquenta mais, o desgaste aumenta. E o pior momento para ela falhar, sabe quando é? Vou te contar. É exatamente quando você mais precisa. No meio da rua, no trânsito, de madrugada, ou quem sabe, talvez de repente naquela viagem de férias. E é aí que vem o desespero. O carro morreu do nada. Não, meu amigo, ele não morreu do nada. Ele estava avisando faz tempo, só que você ignorou completamente os sinais. E sabe o que eu fico só imaginando? Tá lá você na praia, acabou de fazer aquela vaquinha de combustível da carne, tá lá farofando e na hora de ligar o carro para voltar, ele não pega nem a pau. Aí você terá que pagar 3 vezes o valor da bomba, se tiver disponível, é claro. Uma bomba de combustível pode custar centenas ou milhares de reais, dependendo do modelo do veículo. E o valor do guincho? Meu amigo, olha o tamanho do prejuízo. E tudo começou porque o motorista achou que andar sempre na reserva era normal. Então me diga aqui nos comentários, você tem o hábito de andar na reserva? Porque se você não cometeu nenhum desses erros, o próximo erro eu tenho certeza que você comete. É o tipo de erro que divide opiniões, na verdade, mas que muita gente continua fazendo totalmente errado: pisar na embreagem cedo demais na hora de frear. Esse é aquele hábito que vai passando de geração em geração, sabe? Você diz: ah, mas o meu pai fazia assim. Ou você diz: ah, eu aprendi assim na autoescola. Não quero te desanimar, mas existe uma diferença entre vício e a técnica correta.
Quando você pisa na embreagem junto com o freio, sem necessidade, você tira uma ajuda importante do carro. E o nome dessa coisa importante é o freio motor. O motor também ajuda a segurar o veículo. Tem gente que ainda faz pior, hein? Anda no ponto morto e deixa apenas o sistema de freio fazendo todo o trabalho. E quem paga essa conta? Isso gera um desgaste prematuro nas pastilhas, disco de freio, ou seja, todo o sistema de frenagem com um desgaste prematuro, principalmente para quem dirige muito na cidade ou pega descidas longas. O correto, sabe o que é? O correto é usar o freio normalmente e só acionar a embreagem quando a rotação realmente exigir a troca de marchas. Parece uma mudança pequena, mas são essas pequenas mudanças que fazem uma grande diferença de economia depois de anos. Agora preste atenção nesse próximo erro, porque ele não aparece na oficina, ele aparece apenas na hora do acidente, a posição errada das mãos do volante. Eu não sei se é o seu caso, mas tem gente que dirige com uma mão só, tem gente que segura embaixo do volante, tem gente que cruza os braços em qualquer curva, e enquanto está tudo normal, beleza, parece que não existe problema, mas a emergência ela não avisa, meu amigo. Pode ser um cachorro atravessando a rua, pode ser um carro freando de repente, pode ser um obstáculo inesperado e nessa fração de segundos você precisa ter o controle total do seu carro. A posição mais segura continua sendo a famosa 9 horas e 3 horas, como se o volante fosse um relógio. Você ganha mais precisão e ganha velocidade de reação e principalmente evita perder o controle em uma situação mais crítica. Agora vamos para um outro erro que parece até um vício de motorista antigo: apoiar a mão no câmbio. Essa cena é muito comum no dia a dia, uma mão no volante e a outra descansando na alavanca do câmbio. O motorista acha confortável, acha até que passa uma imagem de controle, mas o câmbio não é apoio de braço, meu amigo. Dentro da transmissão existem componentes projetados para trabalhar somente no momento da troca de marcha. E talvez você não saiba, mas a sua mão apoiada na alavanca gera uma pressão desnecessária. Com o tempo, pode acelerar desgaste de componentes internos. E é aí que começam aqueles sintomas que ninguém gosta. É marcha difícil de entrar, é barulho estranho, é sensação de folga. E quando chega nesse ponto, meu amigo, não é uma simples regulagem, pode ser uma manutenção muito pesada. Então me responda com sinceridade, você dirige com a mão no câmbio, né? Ah, eu sabia disso. E agora nós chegamos em um dos erros mais simples e que você mais ignora. Erro básico, mas a maioria faz. Eu estou falando do ajuste dos retrovisores que ficam mal regulados. Sim, o jeito que você posiciona o espelho pode salvar a sua vida e da sua família. Se você consegue enxergar metade da lateral do seu próprio carro no retrovisor, existe uma grande chance dele estar totalmente desregulado. Eu sei que o seu carro é bonito, mas o retrovisor não é para você ficar admirando ele. Ele existe para eliminar o ponto cego. O ajuste correto é abrir mais o campo de visão, reduzir aquela área onde o outro veículo simplesmente desaparece. É uma mudança de segundos, mas que pode evitar uma situação muito perigosa na estrada. E agora um outro erro que pode custar muito caro, porque ele não destrói uma peça específica, ele destrói o carro inteiro aos poucos. E esse erro é ignorar pequenos sinais. Se você não tinha cometido nenhum dos erros anteriores, parabéns, você comete o pior deles. Esse é o campeão. O motorista escuta um barulho e fala: "Ah, depois eu vejo." Aparece uma luz no painel. Ah, deve ser alguma coisa simples. O carro começa a puxar para um lado. Ah, quando der tempo eu levo no conserto. E esse é o problema, meu amigo. Quase nunca quebra do nada. Ele fica um tempão avisando que alguma coisa está errada. O barulho pequeno é o aviso. A vibração é o aviso. A dificuldade para ligar é outro aviso. A fumaça diferente também é o aviso. E você fica lá, forçando o motor de arranque. E o pior é que tem muita gente que espera o problema virar uma emergência. Zero manutenção preventiva. E é aí que aquela manutenção de R$500 vira uma conta que passa dos 5.000 fácil. É a famosa economia burra que sai cara. O carro não é seu inimigo, ele conversa com você.
Só que muita gente não escuta, não presta atenção, ou vai me dizer que eu estou mentindo? Porque agora eu quero saber sinceramente aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, percebeu que pelo menos um hábito dessa lista faz parte da sua rotina. Então compartilha comigo, porque isso aqui não é motivo para culpa, é motivo para corrigir imediatamente. Porque o melhor motorista não é aquele que nunca erra, é aquele que aprende antes de pagar caro pelo erro. E agora eu quero saber uma coisa: qual desses erros você fazia sem saber que estava prejudicando o seu carro? Comenta aqui abaixo. E eu quero uma outra resposta polêmica, hein? Você acha que os motoristas brasileiros cuidam mal dos carros ou os carros modernos ficaram muito sensíveis? Porque essa discussão sempre divide opiniões. Eu fico feliz se esse vídeo te ajudou de alguma forma e de repente até de economizar dinheiro e evitar uma grande dor de cabeça na oficina. Então o pagamento é só você se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar aquele like para levar essas informações para mais pessoas. Falando em coisa boa, vou deixar mais esses vídeos do canal para você continuar muito bem informado. É só clicar aqui e eu te aguardo no próximo vídeo.